Salve, salve, nação, nação, vambora aqui mais um vídeo, né? E a pergunta é o seguinte, o que o Vitor Pereira precisa melhorar nesse Flamengo para o Mundial de Clubes, que é daqui a mais ou menos 10 dias? O sistema defensivo é óbvio, né? Levou 4 gols do Palmeiras, é óbvio. Outra coisa também, Flamengo recusa, né, uma nova investida do Newcastle de 20 milhões de euros e João Gomes é apresentado oficialmente pelo Wolverhampton, né? Então, todas as notícias aqui no canal. É isso aí, tamo junto e vambora para o vídeo. E esse aí, Flamengo se tornou uma máquina de fazer dinheiro. Incrível. Crédito, a ESPN no Brasil, link na descrição com crédito. E vambora para o vídeo. Num jogo de trocação, 4-3, que bom que tomaram. O futebol tenha muitos jogos assim. Quando você olha um jogo desse, vê problemas na defesa ou não? O jogo pediu isso, foi um jogo realmente de trocação por ser uma Supercopa, que tem menos peso que uma final de Libertadores, os times vão... Quase um All-Star Game. É ali, isso. Né? Como é que você... Não, assim, eu acho que, de alguma forma, o jogo de sábado expôs algumas fragilidades que o Flamengo pode ter na temporada, porque a Supercopa é um aperitivo e todos esses jogadores vão evoluir fisicamente, vão evoluir tecnicamente, então a forma do Flamengo não vai ser a forma que a gente viu sábado, e isso vale para o Palmeiras também, mas em alguma medida, a maneira que o jogo se desenrolou expôs algumas fragilidades do Flamengo, e eu não acho que especificamente seja a defesa, eu acho que é a forma de se defender, que são duas coisas diferentes, especialmente pela maneira que o Flamengo se comporta e pela característica dos seus jogadores no meio-campo. Eu acho que aí está a principal diferença. Em relação aos últimos anos, ano passado já havia mudado, o Flamengo não joga com pontas. Então a marcação sem bola pelos lados, ela é um problema, ela já era um problema nas mãos do Dorival e ela tende a ser um problema nas mãos do Vitor Pereira e ele sabe disso, porque quando o técnico do Corinthians, ele apontava isso como uma fragilidade do Flamengo. Não por acaso ele já mudou o desenho, o Flamengo não joga mais no losango, o Flamengo joga em linha de 4, com a Arrascaeta ou com o Gerson voltando pela esquerda, para não deixar esse buraco. Mas são jogadores com menos competitividade sem bola e que não estão na sua melhor forma física. Então a tendência é que o Flamengo sofra por ali mesmo. Especialmente agora que o João Gomes foi embora e ele era um cara importante nessa compensação. Então acho que fica essa lição para o Vitor Pereira, e ele mesmo falou, ele reconheceu, o Flamengo é um time técnico e é um time que tem que se defender com a bola. A melhor maneira do Flamengo se proteger é a bola estar com ele o tempo inteiro, porque ele é um time muito, muito técnico. Para isso, o time tem que estar desenvolvido física e tecnicamente. A longo prazo, eu imagino que isso seja bem contornável se o trabalho evoluir. Mas a curto prazo, olhando para o Mundial de Clubes, isso pode ser um problema para o Flamengo. De olhar a defesa, você sabe bem, né, Praz? Assim, você vendo esse jogo, você acha que é circunstância de jogo ou o que você viu aponta muito trabalho a ser feito de posicionamentos em que o Flamengo precisa lapidar, até pela saída do João Gomes. O Gerson é ótimo, mas até por isso um trabalho a ser feito. É claro que é um jogo só, né? É difícil de querer cravar alguma coisa sobre isso, mas a gente também não pode desprezar e analisar por outro lado. Foi um jogo contra um adversário de nível que aí realmente tu é testado, né? É diferente do Campeonato Carioca, um jogo contra os pequenos. Mas eu vou na linha que o Zupac falou. Tu perguntou se tem que treinar mais a parte defensiva, não sei o quê, mas o Flamengo nunca vai ser, com esse jogador, não vai ser um time de pegada, de marcação forte. O jeito do Flamengo não ser agredido é ficar com a bola. E por isso tu tem Gerson, tu tem Thiago Maia, tu tem Arrascaeta, tu tem Vitor Ribeiro. Então, assim, é a mesma coisa que tu montar um time com 2 pontas muito rápidos, que fazem o corredor todo, que recuperam, e tu querer jogar em posse de bola, em construção no campo de ataque. Não, eles precisam de espaço. Então, assim, é característica. O Vitor vai ter que tentar fazer... Porque o futebol, eu sempre falo, são duelos, né? E o Flamengo, a estratégia do Flamengo, a maior característica do Flamengo é a posse de bola. Então, tu tem que trabalhar fase ofensiva e fase defensiva em cima da posse de bola, porque tem jogadores de muita qualidade. E o Flamengo vai ter que trabalhar isso, porque se não conseguir controlar o jogo, ter a bola, ele vai sofrer, porque não é um time que é construído para marcar forte e pressionar, não. Agora eu vou trazer outro tema e inverter a ordem. Começo com o Praz, porque assim, a gente sabe que nos últimos anos, ir ao Mundial esperando ganhar, assim, você tem que ter ambição, você tem que acreditar, mas colocando um peso gigante é algo que hoje em dia ficou muito difícil. Mas justamente pelo elenco do Flamengo ser bom, o torcedor sonha, mas é aquele sonho sem ser um devaneio, é um sonho que eles acreditam.
Enquanto aí é o contrário, por mais que seja um time que proponha mais o jogo, o que vai enfrentar lá necessita desse trabalho defensivo. Dá tempo de arrumar, e aí não é só a parte defensiva, o Vitor Pereira chegando, o Gerson voltando, tem os laterais, especialmente a direita com a saída do Rodinei. Pensando no Mundial, realmente é uma dor de cabeça pro Vitor, porque o Flamengo tá semifinal ainda, óbvio, né? Mas todo mundo projeta a final entre Flamengo e Real Madrid. Pode acontecer, futebol a gente não sabe, mas é muito provável que quem controle o jogo seja o Real. Então o Flamengo vai se sentir desconfortável e o Vitor vai ter que trabalhar uma estratégia em relação a isso. Ele vai ter que estar preparado para as possibilidades que o jogo pode apresentar. Óbvio, tentar impor o estilo, tentar impor o modelo de jogo deles, mas sabendo que passando para a final, é contra o Real Madrid, então ele vai ter que ter alternativas na partida que de repente fujam um pouco da característica desse Flamengo. Né? É curioso, né, Zopac? Porque no Brasil ou na América do Sul, o que um jogo contra o Real pede é algo que o Flamengo quase em circunstância nenhuma recorre. É muito raro o Flamengo falar, nem por pouco tempo, assim, não, 10 minutos de jogo a gente precisa se retrancar. É difícil isso acontecer com o Flamengo. Mas se a gente olhar para essa amostragem nesse nível, que é o jogo de 2019 entre Flamengo e Liverpool, mesmo considerando que o Liverpool não estava jogando com o pé no acelerador lá no fundo, mas enfim, era um grande time, né? Era o melhor time do mundo na época, o Flamengo conseguiu jogar. Então não foi um jogo em que o Flamengo ficou fora das suas características, foi um jogo em que o Flamengo jogou. Foi um jogo jogado entre Flamengo e Liverpool. Então, acho que se o Flamengo tiver, se a final for de fato essa, Flamengo e Real Madrid, e o Flamengo tiver num bom dia, ele vai conseguir jogar. A questão é que é um início de trabalho. E esse é um problema do projeto esportivo do Flamengo, que é o projeto mais ambicioso do continente, mas é um projeto que não consegue ter continuidade, desde que Jorge Jesus foi embora, por opção dele. Acho que naquele caso teria continuidade, mas todos os outros não têm continuidade. Então, eles têm um projeto esportivo desse tamanho, desse nível de investimento, dessa qualidade de valores envolvidos, inclusive o seu técnico, que é muito bom treinador, mas que está um mês no cargo, porque é um ciclo que está sempre se iniciando. Para esse tipo de desafio de curto prazo, é muito problemático. Na comparação direta com o que o Palmeiras fez ano passado, o Palmeiras fez uma ótima preparação, fez um ótimo jogo contra o Chelsea e vinha de um trabalho de sequência do Abel. Isso facilita demais a preparação para um tipo de jogo como o Flamengo pode ter se chegar à final do Mundial. Um jogador que surgiu no Flamengo, vinha muito bem no Flamengo, tanto que chamou a atenção é o João Gomes. A gente já falou sobre a venda dele, agora tem a apresentação, o anúncio formal e tudo mais. Vamos ver como foi esse anúncio pelo Wolverhampton da chegada do João Gomes. Joe Gomes. E aí, comeiras, hein? É isso, bom vídeo de apresentação. Aliás, o Wolverhampton também, né? Lembra o Diego Costa com os lobos, né? Meteram ele nos lobos, ele falou que teve até medo de fazer um vídeo com o lobo. Eu, se fosse o lobo, teria medo do Diego Costa, na verdade. Aí, para João Gomes, a lista. Maiores vendas da base do Flamengo desde 2018. Como é importante no modelo de negócio futebol, futebol não brota dinheiro de árvore, né? Você tem receita de TV, de bilheteria, mas você precisa revelar também para manter um elenco como esse. Vini Júnior vendido muito bem para o Real Madrid, o Paquetá para o Milan, o Renier para o Real Madrid. João Gomes é o quarto nessa lista, que ainda tem Jean Lucas, Rodrigo Muniz e o Lázaro. Eu queria que você falasse um pouco desse, porque você sabe como é torcedor, né? Quando
tem boas vendas é o time sabe vender. Eu acho que a venda esbarra muito em saber revelar, mas está bem financeiramente. Quando você está bem financeiramente, você não vende por qualquer, você não está com o Pires na mão. Eu acho que isso reflete a saúde financeira do Flamengo, né? Que está vendendo, se não pagar o que eu quero, também não vendo. É isso, ô Praça? Sem dúvida nenhuma. A gente pode usar como paralelo o principal rival, o Vasco, né? O Andrei. O Andrei foram 12 milhões de euros. O Andrei é jogador para muito mais do que 12 milhões de euros. O Andrei tem 18 anos. É um jogador sensacional. Só que naquele momento, fim de contrato, o Vasco precisava renovar e teve que ceder ao mercado. Teve que aceitar as condições de renovação que colocariam uma cláusula de que se chegasse uma oferta nesse valor, teria que vender. E Flamengo, eu conversei com algumas pessoas de fora um tempo atrás, né? Logo que eu parei, e interessados em jogadores do Brasil e jogadores novos. Novos, para mim, era 21, 22 anos. Não, é menos de 20, 18. E aí eles pontuaram alguns jogadores. E aí eu já falava, não, esses times esquece que eles não vendem. São times, os piores times para negociar, né? Atlético Paranaense, que é um time que vende bem, Palmeiras, Flamengo, em competição tinham outros times que eram mais acessíveis, né? E isso, sem dúvida nenhuma, é muito reflexo da gestão e do momento que o time passa financeiramente. Até uma informação, o outro da base, né? O Matheus França, o Newcastle tá de olho e o Flamengo quer 25 milhões de euros. Aí você vai falar, mas ele ainda não vale isso. E daí? O Flamengo quer, nesse momento... Então não levem. Se não vale, não levem. É isso aí. Ô Zupa, eu acho que negociação também tem muito do timing. Timing assim, o João Gomes vem de uma temporada incrível e ele podia repetir. Mas no momento que volta o Gerson, tem o Thiago Maia, de repente ele podia ir pro banco. Sim. E jogando menos, o 18 milhões vai virar 12. Era o timing do... Era o timing, por isso, e também porque uma coisa o clube bota o preço que ele acha que vale e vende por quanto ele topa vender quando é um clube como o Flamengo, que tem essa segurança financeira para recusar. Mas você não pode fechar os olhos para aquilo que o mercado está te falando. Então, você vê, o Danilo foi vendido pelo preço muito próximo ao do João Gomes. Se fala que o Fulham tinha interesse em contratar o André do Fluminense, também por um preço mais ou menos nessa casa. Então, e os volantes brasileiros, a gente já falou sobre isso aqui, os volantes brasileiros jovens, eles estão muito cobiçados pelo mercado, especialmente da Inglaterra. Lá já estão o Douglas Luiz, que era do Vasco, já está o Bruno Guimarães, o Paquetá, que não é um volante, mas também está lá. Os volantes brasileiros estão indo para lá. Até que era atacante, virou volante, que nem o Joelinton. Enfim, então chama a atenção. O Andrei, que o Praz falou. Então, é o que o mercado está pagando. Então, não adianta também o Flamengo imaginar que ia pegar 30 milhões no João Gomes, porque não ia. Então, era uma proposta interessante para uma posição que o Flamengo tem gente, não com as mesmas características, mas tem gente, e certamente o jogador queria ir embora também. Tinha até a proposta do Lyon, que era que o Flamengo mais queria que o João Gomes aceitasse, né? Que o Textor estava ali fazendo uma pressão porque ele está bem com o Rodolfo Landim. Mas o João Gomes bateu o pé, quis ir lá para Wolverhampton e acho que fez um bom negócio. Porque, só uma coisa, pensando assim, né, em termos que o Zupac falou de mercado e entendendo o mercado, o volante brasileiro está muito valorizado, a gente começa a pensar, todo mundo fala da escassez do 10. O 10 clássico, o construtor de jogo não tem mais. O Kaká esses dias, acho que foi o Kaká, falou, por que esse 10 não tem mais? Uma, pelo futebol atual. As linhas se compactaram e o 10 não tem mais esse espaço para flutuar e para construir. Sim. E aí hoje o construtor do futebol moderno, o desafogo dos times, os melhores times que conseguem trabalhar a bola são os volantes. Então o volante ele passou a ter uma função extraordinária, muito importante na construção de jogo. E aí a gente vê jogadores que valem isso, mas não são aqueles volantes que a gente tinha antigamente, o número 5, o de frente de área. Né? É um jogador que constrói, então passa muito por essa mudança no futebol, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente, na sequência do Sport Center, vai falar mais de Flamengo e de Palmeiras, mas também do majestoso, o Corinthians. Então, é isso aí, nação. Aí, nesse react que teve um react bem rápido mesmo, com dois para vocês, teve 3 tópicos aí, né? Importantes sobre a situação do Vitor Pereira, como que ele vai se comportar, né, com o Flamengo se preparando para o Mundial. O principal ponto é o sistema defensivo, né? Consigo levar 4 gols, mas não é o fim. Óbvio que isso pode melhorar início de temporada, mas levar 4 gols é uma coisa para se abrir o olho, né? Outro ponto, a gente sentiu muita falta do João Gomes, né? Um volante de marcação que consegue ir e voltar, tem uma vitalidade muito boa, além de ser jovem também.
falaram sobre a apresentação do João Gomes, né, pelo Wolverhampton e ainda Matheus França, né? Flamengo recusou o Newcastle da Premier League. Ainda tem interesse no Matheus França, né? Já é a terceira proposta, se eu não me engano, terceira ou quarta proposta que o Flamengo já recusa, né? Essa nova proposta que o Flamengo recusou do Newcastle foi na faixa de 20 milhões e o Flamengo quer 25. Então, deixa eu ver, 13, 14, 16... Se eu não me engano, é a quarta proposta que o Flamengo recusa do Newcastle, né? Então, essa semana que passou agora, né, o Newcastle ofereceu 20 milhões de euros ao Flamengo pelo Matheus França, que o Flamengo acabou recusando e pediu 25 milhões de euros, né? Eu acho que o Flamengo, mesmo se chegasse a 25, eu acho, minha visão, que não era para vender. Sinceramente. Deixa o jogador durante essa temporada inteira, o jogador vai se destacar, na minha visão, e o valor de mercado dele vai aumentar com os títulos que, caso o Flamengo venha conquistar, né? Aí vem, paga 25. Aí o Flamengo já fica assim, mais um jogador, né, no setor de meio de campo. Então é aquilo. Óbvio que ele é reserva, só que mesmo assim vai fazer falta se ele for embora, né, nessa temporada. Espero que o Flamengo, mesmo se chegar a 25, o Flamengo recuse, manter a temporada inteira, só vende no final da temporada. E lá, ver se o jogador se destacou, o valor do passe dele aumentou ou abaixou, né? Isso vai depender muito do que ele fizer na temporada, né? Então é aquilo, o Flamengo virou uma máquina de fazer dinheiro, né? De vendas, vamos dizer assim, né? Então, só com o job da base, né? Então é isso aí, nação, tamo junto, é nóis, deixe seu like, sua inscrição e aqui nos comentários deixe seu palpite aí. Você venderia o Matheus França agora ou esperaria no final do ano? É isso aí, tamo junto e vou lá, valeu, nossa.